Hoje, sabe do que nós vamos falar? De quanto, afinal de contas, ganha o nutricionista ou o técnico em nutrição. Que é um tema meio tabu, né? Porque as pessoas não gostam de falar sobre quanto elas ganham. Gente, entrou um filtro aqui. O que eu fiz? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre quanto ganha. Eu fiz até um roteiro aqui pra gente não perder nada. Não perder nenhuma informaçãozinha. E nós vamos conseguir falar uma série de coisas importantes para vocês nesse momento de trabalho, empreendedorismo. Tudo bem, John? Saudades também. Eu fiz um roteiro pra gente não perder nada do que precisa ser dito. Quero falar sobre afinal, né? Quanto a gente vai ganhar, quanto a gente pode chegar a ganhar. Sendo que nesse sentido, a gente sabe que vai variar demais. Porque a gente tem pessoas que podem trabalhar concursadas, enfim. E o nosso foco aqui é falar sempre de empreendedorismo, que eu acho que é alguma coisa que nós precisamos valorizar na nossa formação. Não só valorizar na nossa formação, mas principalmente compreender. Porque, de verdade, sendo muito, muito sincera, eu não consigo compreender por que é que falta tanto empreendedorismo na nossa área, visto que nós temos uma parcela grande de profissionais que reclamam com razão do mercado. Então, veja, nós vamos falar hoje de valores a partir de dois aspectos. O que nós temos hoje no mercado e a questão de se tornar empreendedor na área de nutrição. E aí a gente vai ver uma distância bastante considerável entre essas duas vertentes. E o que é importante que a gente lembre? Que nós não temos uma única linha a seguir, né? O que seria essa única linha? Vários de nós, quando saímos da faculdade, do curso técnico, temos uma visão, né, de mercado que é dentro do que a gente considera o CLT. Então, eu vou sair, eu vou procurar uma vaga em algum lugar nessas plataformas e lá a gente vai ver quanto que ganha. Então, nesse caso, a Bia falou que o foco dela é empreendedorismo. Bia, então você tá no lugar certo, porque aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo. Então, veja, o que eu levantei que é importante que a gente saiba? Primeiro, vocês sabiam que existe teto piso de pagamento? Acho que isso todo mundo já ouviu falar algumas vezes. Teto de pagamento, ou seja, um valor máximo que você pode ganhar no CLT. Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabiam que existe teto? Eu confesso que nunca imaginei que houvesse teto. O que é um teto? É um valor máximo que pode ser pago a você se você tiver um nome único ali do CLT. Que para o técnico eu não encontrei o valor, pesquisei e não encontrei. A gente sabe que o piso do técnico está em torno de 1.800. E para o nutricionista, o teto é 5.200. Se alguém desmaiar, precisar de ajuda, me pede para eu chamar aqui o SAMU. Eu dou um jeito de chamar. Gente, claro que não acho que R$5.200 seja um valor ruim, mas para o tanto que nós estudamos e nos dedicamos, eu acho sim que é um valor baixo e acho que para ser um teto ele é muito, muito baixo. Muito, muito baixo no CLT. Então, voltando para aquele passo a passo inicial, quando eu descobri que a gente tinha teto, eu fiquei assim um pouco... me senti muito limitada. Falei, gente, mas será que eu só vou poder fazer isso? Mas não foi isso que me fez pensar em buscar quanto a gente pode ganhar. Quando eu falo de ganhar aqui, hoje nós vamos falar de dinheiro, né, de valores. Mas tem uma outra coisa muito importante, que é o que a gente ganha em termos de satisfação, de estar num trabalho que você gosta, né, de se sentir valorizado, realmente ter vontade de estar no seu trabalho todos os dias. Quanto mais você gostar do seu trabalho, isso é um fato. Melhor você vai se dedicar, mais você vai aprender, enfim, tudo isso vai acontecer. Quando nós pensamos em um trabalho CLT, que tem aquelas garantias do CLT,
e que te paga no máximo 5.200, pensando em talvez ter alguma garantia, como um plano de saúde, enfim, a gente tá falando aproximadamente, né, de falar aí de um valor de salário que vai chegar até 7.500 reais, dependendo dos benefícios de praxe. Eu fiz uma pesquisa média dentro de plataformas de recrutamento e seleção de pessoas. E a média de pagamento do profissional de nível superior fica em torno de R$ 3.200 bruto, certo? Quem tá aqui, se quiser comentar se acha que isso tá ok, se tá fora, se tá dentro, se puder contribuir, pode contribuir, vai ser bacana. Vamos imaginar que essa pessoa tenha feito hoje uma faculdade particular. E aí, quando a gente vai buscar o valor de uma faculdade particular, normalmente vai estar em torno de uns R$ 1.000. E aí, você ganha aproximadamente 3.200. Se você pensar em aqueles descontos todos, vamos imaginar que você receba R$ 3.000 para fazer uma conta redonda e fica fácil da gente comentar. Eu não tô dizendo que R$ 3.000 é pouco dinheiro se nós compararmos com o restante do nosso país. Porém, se você se dedicou, você estudou, você faz pós-graduação, você faz concurso, você faz cursos de capacitação, você faz congressos, você vai a esses congressos, todos eles são pagos, né? Então, você paga o seu CRM, não é isso? Então, todas essas contribuições têm um custo e você precisa, sim, ter condições de estar atualizado. Nada mais triste no mercado do que a gente ver um profissional desatualizado. Baseado em que dinheiro eu vou me atualizar se eu vou ter que priorizar as minhas contas principais. E aí eu fui tentar buscar um profissional do mercado de RH para tentar me explicar essa questão, né, do baixo empreendedorismo. E aí, vocês estão preparadas? Gente, assim, ó, só quero deixar claro que essa questão de gênero também é parte das coisas que eu acredito em termos de equiparação. Mas olha o que nós enxergamos. Para os profissionais de RH, essa baixa procura por o empreendedorismo na área de nutrição, que faria uma pessoa iniciante começar com o teto de uma pessoa CLT, que seria esses 5.000 e poucos reais, vem de onde? Porque o que foi o meu comparativo? O nosso piso é um piso mais baixo e o nosso teto é, às vezes, o piso de outras categorias. Numa outra pesquisa, eu verifiquei que nós temos pouquíssimas pessoas da nossa área que empreendem na área. Olha que loucura! Se alguém da nutrição, seja ele técnico ou superior, decide empreender, ele empreende com o, vamos chamar assim, o material, que seria, por exemplo, marmita, comida. Não que isso esteja errado, veja. Mas a pessoa prefere entregar produto do que entregar serviço. E aí, quando a gente olha para áreas, vamos chamar assim, adjacentes, tipo engenharia, arquitetura, direito, medicina, as pessoas dessas áreas, mesmo outras áreas, fisioterapia, psicologia, empreendem entregando serviço. E qual é a diferença de eu vender serviço e vender produto? Quando eu vendo produto, eu tenho que produzir, eu tenho que ter estrutura física. Então, eu quero fazer marmitas, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem simples. Acho que todo mundo aqui já pensou nisso. Então, eu vou precisar de uma estrutura física, eu vou ter uma escala limitada, porque eu vou precisar comprar uma série de equipamentos e produtos, então eu vou escalar. Escalar é fazer vários, né? Num limite. E além disso, se eu não vender aquelas marmitas, o que vai acontecer? Eu perco, certo? Prejuízo. A gente sabe que na área de alimentação a gente tem muito essa questão. Quando eu trabalho com serviço, é diferente, porque eu vou investir em quê? Eu vou investir no meu conhecimento, que muitas vezes você já investiu. Eu posso trabalhar, às vezes, não preciso necessariamente ter um consultório, você pode ter trabalhar da sua casa, no espacinho. Hoje, por exemplo, eu tô na minha casa, trabalhando, tá? Desde cedo, inclusive. Então, o que a gente tá falando em termos de entregar trabalho, né, produto, ou entregar serviço? Quando nós entregamos o serviço, escalar é muito mais fácil.
Porque eu consigo fazer, por exemplo, um serviço que eu atenda simultaneamente 2 pessoas, a perda é muito pequena, né? Porque o seu serviço não tem um prazo de validade, ao contrário, ele pode ser inclusive atemporal. O trabalho que você já realizou para uma empresa, ele pode ir para outro, né? E o valor por hora, então vamos lá. Momento cálculos. Deixa eu só ler aqui a pergunta do John, que ele falou: é difícil encontrar emprego, formei até hoje nada, creio que seja por conta disso. Eu creio que seja por conta de que você certamente, John, foi buscar uma vaga CLT. E as vagas CLTs têm essa limitação. Primeiro, eu tenho um número grande de profissionais formados buscando vagas. Entende isso? Vamos imaginar que eu acabei de me formar. Dependendo da minha formação, alguns de nós se formam e não tiveram ainda oportunidade de fazer um estágio longo, não tiveram oportunidade de investir em muitos cursos. Então, vamos dizer que a gente sai ali mais ou menos na mesma base? Inclusive, uma dica é: sempre que possível, faça esses cursos. Sempre que possível, busque essas experiências de estágio. Enfim, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Mas estar ali naquela base, naquele patamar, vai deixar uma galera se formando juntas, indo pro mercado do tipo, vamos ver o que tem. E aí eu tenho uma vaga, 10 pessoas. É quase uma FUVEST de novo, dependendo da vaga que seja. Concursos públicos, neste momento de pandemia, a gente sabe que, por exemplo, não tá rolando muito. Então, essa galera acaba desistindo de buscar essa vaga, não porque encontrou um valor que não era suficiente. E isso também gera pra gente um outro problema. Visto que você se formou, investiu, sonhou com essa vaga, sonhou com essa área, quando surge uma vaga e ela nem é tão boa assim, nem é tão legal assim, e principalmente não paga o valor mínimo do piso. Se alguém aqui já viu uma divulgação de vaga onde o valor divulgado era menor que o piso, comenta aqui para eu não passar de maluca para quem nunca viu. Eu já vi inclusive em concurso público. O piso é 1.800 para o técnico, a vaga oferece menos. O piso da nutrição, sei lá, tá 2.600 e a pessoa oferece menos. Já vi. E aí, este profissional que deveria pegar aquela vaga com valor abaixo do piso, por exemplo, e não se aplicar, talvez até denunciar, principalmente se for um concurso, para que aquilo não aconteça, o que essa pessoa faz? Alguém tem alguma dica do que ela vai fazer? Vai denunciar como seria o correto? Vai, pelo menos, notificar aquela empresa de que ela não deveria fazer isso? O que vocês acham que essa pessoa que está tentando entrar na área desesperadamente vai fazer? Vai se aplicar a vaga com um preço menor. E aí, gente, a gente vai criando um mercado onde a gente tem muito mais oferta de profissionais para menos vagas. Até aí, tá muito parecido com o que a gente vê. E aí a gente enxerga um outro lado do mercado que tá, assim, aberto, um monte de empreendedores na área de alimentação sem nenhum tipo de consultores, sem nenhum tipo de orientação para fazer um rótulo decente, né? Para falar de alimentação na internet com propriedade, que poderia ter um técnico ou um nutricionista como consultor. Então, vamos imaginar que eu quero fazer conteúdo para internet, tá? Eu quero fazer um e-book. Eu posso contratar um nutricionista ou um técnico para me orientar o que eu tô escrevendo, se eu escrevi aqui alguma coisa que não tá de acordo, que precisa ser revista e tal? Poderia, mas não vou fazer, porque eu nem sei que isso existe. Aonde eu busco esses profissionais? Eles não estão em lugar nenhum, a gente não sabe onde eles estão. Então, o que eu vou fazer? Se eu passar dali pra frente a buscar divulgar que isso existe. Amanhã, quando uma empresa for fazer um e-book de lançamento de um produto de alimentação, ao invés de ele buscar apenas uma agência de publicidade, ele busca também um profissional de nutrição para orientar se o que está escrito ali, além de estar bonito e bem diagramado, está
Dentro do código de ética, se ele tá falando tudo certinho, se as propriedades descritas ali naquele material de marketing, por exemplo, se eles estão corretos. Isso hoje não acontece. Hoje o que acontece? A gente vê, o John colocou aqui, várias vagas abaixo do piso, porque as pessoas se aplicaram. Como assim você trabalha com marketing? O que vocês podem fazer em termos de marketing? Né? Você pode falar de rotulagem. Então, por exemplo, recentemente uma empresa que estava lançando uma linha de produtos, que são marmitas e tal, estava fazendo as peças publicitárias. E a proprietária da empresa falou lá com a agência que estava diagramando, fazendo o material ficar bonito, que ela queria a ajuda de um profissional de nutrição. De alguma maneira, a empresa buscou essa informação, adivinha onde? No Google, me encontrou e eu fui lá fazer as orientações sobre o que poderia estar, o que... olha, isso você não pode dizer, viu? Água com limão não emagrece, vamos devagar nessas informações aqui, tal. E a peça publicitária foi pro mercado, foi um sucesso e a agência tem agora o meu contato. Depois dessa primeira empresa, outras empresas que precisem, eles já têm o meu contato, já lembram de mim. Eu sou a única pessoa que posso fazer isso? Claro que não, eu tenho algum dom diferenciado, além de todas as outras pessoas formadas? De forma alguma, qualquer um de nós pode trabalhar com isso. Você pode ser um prestador de serviços para marketing nutricional. É o maior mercado que a gente tem hoje, é o mercado de emagrecimento, de comida saudável, com um monte de gente não formada falando sobre, que tem zilhões de seguidores e que talvez precise de um profissional, pelo menos, já que não é esse profissional que está aparecendo, para coordenar, para fazer um roteiro, para organizar o que vai ser dito. A Vânia colocou aqui várias vagas com salário baixo para CLT e concurso. Sim, e profissionais se aplicando a essa vaga todos os dias. Então, quanto você ganha empreendendo? O valor mínimo indicado lá no site do sindicato, muita gente confunde isso no sentido de aonde eu busco esse valor, né? Deixa só eu te orientar em uma coisa. A gente tem o sindicato e temos o CRN. O CRN, ele não vai ditar normas sobre o que você ganha. Quem vai ditar normas sobre o que você ganha é o sindicato. Então, entrando lá no sindicato, existe uma tabela de valores. Os sindicatos são por região. Então, a gente tem um sindicato para São Paulo, um sindicato do Rio de Janeiro e assim por diante. Ele determina o piso da categoria. Esse piso é para o CLT. E ele determina para as outras funções, como o empreendedorismo. Com um detalhe importante. Quando ele diz lá, hora técnica a partir de R$80, ele não tá te limitando para cima, ele tá te limitando para baixo. Você não deve cobrar menos de. Agora, se a sua hora já tá mais valorizada e você consegue cobrar R$200, entende que você tem essa margem, você tá trabalhando com ética e segurança sem ferir nenhuma regra contratual. Se você estabelecer que a sua hora está acima de R$80 por conta de algo que você já tem de experiência ou coisa assim. Entendem isso? Então, quando a gente pensa em quanto ganha, eu fiz um comparativo triste. Vamos para os números. Todo mundo sentado, bem sentado para não desmaiar, né? Então, enquanto a hora mínima para quem trabalha nesse formato é a partir de R$80, então, vamos imaginar, faça aí a conta de 40 ou 44 horas trabalhadas semanalmente. No CLT, esse valor de hora é em torno de R$11 a R$13. Então, se você pegar o valor de salário, dividir pelo número de horas, tá, você vai ter mais ou menos, aproximadamente, R$11 a R$13 a hora, tá? Então, vamos fazer um comparativo com outras profissões? Vamos imaginar que você tem um processo no jurídico, não é um processo qualquer. Você sabia que você pode contratar um advogado experiente para ele pegar o seu processo, ler e verificar se o seu advogado pode tomar... É um advogado consagrado. Eu não o contratei, tá? E o meu advogado, ou eu, posso pedir para esse advogado mais experiente olhar para o meu processo, fazer uma leitura sobre isso e me dizer o que ele acha, né?
Quanto vocês acham que custa uma hora de um profissional desse? Ou você pega um profissional de direito qualquer, né? Qualquer no sentido de aleatoriamente, e pede para ele uma hora de um contato com ele. Esse preço é de R$200. R$200. E a gente tem uma hora técnica que começa a partir de 80. Mas se eu tiver no CLT, 13, 11 reais. Entendem essa diferença? Então, muitos de nós buscamos essa questão do CLT por conta dessa sensação de segurança que o CLT trouxe, né? Eu me deparei, agora principalmente na pandemia, com pessoas que tinham um trabalho no CLT e a empresa não era das mais cordiais possível. Então, a empresa usou deste período para fazer esses colaboradores agora prestarem o serviço de tudo que for necessário, porque também se não prestar, adivinha o que vai acontecer? A gente vai te mandar embora, porque tem um monte de gente desempregada. Sabe esse tipo de medo? Gente, é verdade que tem um monte de gente desempregada. E do outro lado, tem um monte de gente ganhando dinheiro na pandemia. Por exemplo, empresas cresceram na pandemia. Pessoas continuam trabalhando e ganhando dinheiro na pandemia. Nas primeiras 2 semanas, a sensação que eu tinha é de que, né, o meteoro ia chegar e acabar para todo mundo e a gente acabava vivendo aqueles dias presos dentro de casa e logo a gente morreria. De lá para cá, você já comprou coisas? Você já investiu em coisas? Já comprou produtos que não são só os essenciais do supermercado? Eu espero que você não tenha estocado álcool gel na sua casa, né? Mas percebe que as coisas tiveram que chegar num patamar, né? Até conversando essa semana, alguém tava falando assim, mas a crise e tal. Gente, de verdade, vocês têm alguma memória de um momento em que as pessoas disseram, não, agora tá super propício, não temos crise nenhuma, tá ótimo, tem vaga assim acontecendo em todo lugar. Eu não tenho essa memória de alguém me dizer que, sabe, tudo que a gente pudesse fazer tava fácil e simples. O que eu tenho visto agora, por conta justamente do coronavírus, né, do distanciamento social, é uma porção de oportunidades surgindo, mas só para aqueles que já estão razoavelmente preparados. Ou seja, por que a agência de publicidade chega no meu nome? Porque Deus quis? Pode até ser, mas eu dei um jeito do meu nome aparecer lá para eles. Eu dei um jeito de facilitar. E aí, quando eles derem um enter, meu nome apareça por lá. E aí, na editora dos livros, mesma coisa. Eu dei um jeito do meu nome aparecer por lá. Você tá fazendo isso, né? A gente criou essa semana uma brincadeira, uma piada interna, não sei se o Marco tá por aqui, que é a questão de que você reclamar da área, como nós vemos, em relação ao mau pagamento, e você não fazer essas contas, então vamos fazer essa conta. Faça a conta aí de quanto você ganharia se você trabalhasse, sei lá, 20 horas semanais, cobrando R$80 a hora, né? Então, vamos fazer uma continha rápida. Quem é bom de matemática que pode me ajudar? R$80 a hora vezes 20 horas, quanto vai dar por semana? R$1.600, é isso? R$1.600 por semana. Vezes 4 semanas, vamos fazer tudo conta redonda, né? Conta inteirinha para não ficar difícil da gente fazer essa conta aqui. R$1.600 vezes 4, quanto vai dar? 5.400, é isso? 6.400. 6.400. Então, veja, eu já tô acima do piso fazendo isso. Ai, Luciana, mas você está correndo os riscos de ser um empreendedor. Quais são os riscos de ser um CLT? Você já parou para pensar? Eu me lembro de estar no CLT algumas vezes e, por exemplo, eu queria fazer uma pós-graduação. Era uma pós-graduação que ela tinha 2 opções. Fazer durante a semana 2 dias, começava às 7 da noite, ou aos sábados, o dia inteiro. Era 2 sábados por mês, das 8 até sei lá que horas, e à noite a partir das 7. Eu não conseguia fazer de sábado, porque eu trabalhava aos sábados, a minha carga era de 44 horas semanais, e também não conseguia fazer de semana, porque eu nunca chegava no meu horário. E mais, se eu tivesse que fazer o meu curso, eu tinha que pagar do meu dinheiro,
né? Eles não me davam nenhum tipo de apoio para fazer esses cursos, ao contrário, a sensação que eu tinha de que a empresa não gostava muito que eu fizesse esses cursos, eu não tinha essa liberdade. E se eu fizesse esse cálculo de quanto eu ganhava por hora, não é metade do valor de hora que a gente tem. E um detalhe importante, para o técnico em nutrição, o valor de hora não é tão diferente assim. Nós vamos conseguir enxergar que quanto mais complexo for o trabalho, mais você pode trabalhar dessa maneira. E aí alguém pode estar aqui pensando, nossa, mas como que eu faço para aplicar isso? A gente tem trabalhado bastante o empreendedorismo aqui, nessa questão de busca. Hoje, o nosso objetivo aqui é falar de quanto ganha. Então você tem opções nesse momento de enxergar quanto ganha. Se você quiser saber quanto ganha dentro do CLT, nós temos lá as bases que dizem que 92% das vagas de técnico em nutrição e de superior são até no máximo 30% acima do piso. Então é só fazer uma continha, né? Se o piso é, por exemplo, para técnico 1.800 mais 30%, esse é o valor que você vai chegar. Existem empresas que têm um valor maior, né? Agora, pelo nível de responsabilidade, por exemplo, de uma supervisora de hospital ou de um técnico em nutrição, que é a pessoa que pega o carrinho e que o carrinho onde vão sair todas as dietas para os quartos dos trabalhadores ali ou mesmo dos pacientes que estão internados. É uma profissional como essa que tem a responsabilidade de conferir se a dieta está certa. É um profissional de nutrição que é responsável por todo o controle de qualidade nutricional e de higiene de um hospital. E ela ganha um valor que muitas vezes, fora do mercado, um iniciante ganha. Nós temos na nossa comunidade pessoas que conseguiram dobrar o valor, por isso que a gente até coloca isso como algo factível. Nós temos esses depoimentos. Pessoas que foram do zero, porque não estavam conseguindo encontrar trabalho há anos, pessoas de muito valor, pessoas que estudaram, que só conseguiam trabalho em outras áreas porque precisavam de algum trabalho. E essas pessoas foram do zero a R$2.000, 3, e depois de um mês, R$5.000, que é praticamente o teto, faltam ali R$200 para esse teto. Essas pessoas conseguiram isso em 2 semanas, em 3 semanas. Por quê? Porque foi só virar a chave. Ah, não é possível. Ana Regina, não sei se ela tá aqui, que é o nosso exemplo número 1, mas ela teve esse insight de seguir o que a gente tem falado aqui por vários dias em relação ao empreendedorismo. Ela tava sem trabalho e agora ela tá sendo até repostada por youtubers famosos e o Whindersson Nunes e assim por diante. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas não precisam do nosso trabalho. E elas precisam. Pode me chamar no privado também, não tem problema. Então, as pessoas precisam do nosso trabalho, do nosso conhecimento. O seu conhecimento, a gente tem um erro de achar que as pessoas pagam só por aquilo que a gente entrega fisicamente para elas. O que elas conhecem de nós, né? O nosso conhecimento técnico. Então, a informação, né? Ela tem um valor muito importante. A formação que nós temos, e ela é uma formação genérica, né? Ela é uma formação ampla, justamente para que você possa atuar na área que você melhor se desenvolver. E aí, um outro detalhe importante, quando a gente pensa nesse valor, então, de quanto ganha, diferente do que a gente vê por aí, que parece que na clínica você ganha mais do que nós ganharíamos, por exemplo, fazendo um trabalho na área de UAN, na área de controle de qualidade. Quando você trabalha empreendendo, o seu valor de hora se equipara. Você determina o seu valor e esse valor não vai atrapalhar se você estiver na área X ou Y. Portanto, você consegue trabalhar com aquilo que seu coração fica mais satisfeito, com a área que você tem mais afinidade. Então, se você é, por exemplo, de materno-infantil, é nessa área que você vai desenvolver, é nessa área que você vai se colocar para esse trabalho e você vai receber esse valor, sem nenhuma necessidade de um comparativo do tipo, área tal é melhor remunerada que área Y. É o seu conhecimento que vai te trazer esse tipo de informação, tá? Então, a gente fez aqui um exercício simples, só para eu poder ter números para passar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente pensou,
Se você tiver iniciante, tá? Empreendendo e iniciante. Alguns de nós precisam de alguma tentativa de longo prazo. O que é tentativa de longo prazo? É uma assessoria e não uma consultoria. Eu quero ter um trabalho onde eu não faça um trabalho pontual. Eu quero criar um relacionamento com esse cliente. Isso vai me fazer ter um faturamento mais, vamos dizer assim, linear, né? Então, eu pensei aqui que o valor mínimo que você vai cobrar numa consultoria para uma empresa, por exemplo, tô falando aqui de controle de qualidade, mas poderia ser marketing, por exemplo. Poderia ser qualquer outra linha, tá? O mínimo que você vai cobrar é R$1.000 a R$1.200. Eu vou fazer a conta com 1.000 só para ficar números redondos e fáceis da gente comentar aqui para que você compreenda. A média de horas dedicadas a esse trabalho é de aproximadamente 4 horas semanais por cliente. Então, vamos imaginar que hoje você trabalha 8 horas, em 2 dias você trabalharia, né, esses seus 2 clientes. Se você cobrar, então, 1.000, que é um valor menor, hein? Tô fazendo só pra conta ficar fácil. De 5 clientes, você faturaria já R$5.000. A média de tempo para você chegar nesses 5 clientes, pela nossa experiência, tá em torno de 28 a 34 dias. Desde que você faça a captação, desde que você... E eu não tô falando de uma captação que você vai precisar investir, raspar o dinheiro da sua poupança, como você teria que fazer se você fosse construir uma cozinha, se você fosse comprar estoque. Não, esse dinheiro permanece lá, sendo a sua reserva de emergência, bem aplicado. A gente pode até falar disso num outro momento. Aplicado, te dando uma segurança, deixando dormir tranquilo. E você agora ganha esse valor dos seus clientes e consegue ainda aumentar a sua margem de clientes, ter mais clientes ainda. Ou você pode dizer, por exemplo, sexta-feira é um dia que eu tenho atividade X, não trabalharei às sextas, trabalharei segunda, quinta. Ou tenho filho e quero estar de manhã em casa, só vou trabalhar à tarde, trabalharei todas as tardes. Então você pode trabalhar todas as tardes num horário determinado por você. Então, vamos sempre partir do princípio que quando nós falamos de ganho, pensando que, obviamente, a nossa estratégia aqui hoje é falar também de dinheiro. Mas tem um ganho que a gente, às vezes, mede pouco, que é o que eu faço em termos de qualidade com o restante do meu tempo, né? Eu consigo fazer o meu tempo render a meu favor? Eu sou feliz gastando meu tempo nesse trabalho? Porque para alguns de nós, se eu trabalhar todas as tardes, ficar de manhã com a minha família, com meu filho, por exemplo, já é um super ganho e é válido. Quantas oportunidades CLT vão te trazer esse tipo de resultado? Então, você tem um resultado financeiro que ele é proporcional não só ao seu desenvolvimento, mas também ao seu empenho, né? Você vai estar fazendo algo que é para você, e aí o seu valor hora já começa pelo menos 5 vezes 6 praticamente, 5,8 vezes maior do que é no CLT. Então você já começa de cara fazendo um único trabalho. Às vezes você pegou um trabalho pontual para teste e você ganha num trabalho pontual para teste o que uma pessoa ganha um mês inteiro, né? Então agora eu vou fazer uma revisão de um livro. Eu ganho por capítulos de livro, às vezes, o que um profissional ganha um mês inteiro. Me fala, é justo, né? Essa pessoa se dedicar 30 dias para uma coisa que o outro pode fazer tão rápido. E aí, alguns de nós podem pensar, mas isso não é para mim, né? Claro que é. A questão é que você talvez não enxergue que o seu conhecimento, porque ele já está tão introspectado em você, ele é necessário para outra pessoa ou para outra empresa. Mas quando você começa a enxergar as necessidades do mercado, quem aqui nunca foi num lugar, um lugar que já está estabelecido e falou assim, estão errando nisso, olha, estão errando naquilo, nossa, olha, esse cardápio podia ser diferente, ou olha, com certeza isso já aconteceu. Então, você já poderia estar ali, se você chegou lá no proprietário e falou com delicadeza, porque ninguém gosta desse tipo de crítica, olha, você pode melhorar isso e aquilo no seu estabelecimento, sabia? Talvez ele nunca tenha pensado nisso. Várias pessoas no Brasil empreendem na área de alimentação
com conhecimento, sabe de que nível? Zero conhecimento. A pessoa acha que ela vai abrir um restaurante porque ela cozinha bem. Olha que loucura. Ela nunca aprendeu a fazer um estoque, ela não sabe o que das legislações, ela não sabe o que é controle de qualidade, ela não sabe nem formatar um cardápio. Ela vai assim meio que no achismo. E aí, óbvio, que quando vem um momento como esse, essas são os primeiros a desaparecerem, porque eles não têm uma estrutura. Às vezes tem muita boa vontade, tem até, vamos dizer assim, um propósito muito bom, mas não tem concretude mesmo, não consegue pôr em prática. Quem que traria essa concretude? Um consultor. Esse consultor existe, tá claro para todo mundo? Que ele pode ir lá não só falar de controle de qualidade, mas de estratégia, de como fazer um bom cardápio, de como atingir determinado público, de achar antes de montar o restaurante qual é o público para quem ele deve vender, se naquela região que ele vai trabalhar existe esse público para ele trabalhar, se ele vai montar um delivery, qual é o raio de abrangência. Eu já vi gente fazendo delivery porque tá desesperado e faz, por exemplo, divulgação a quilômetros de distância. Você vai entregar lá? Até pode entregar, mas vai compensar entregar? Entendem isso? Então são fatos que a gente precisa entender. Que por que nós falamos de quanto ganha, e isso pode ser, talvez eu espero que seja, uma forma de, pelo menos, se você nunca pensou sobre isso, os números têm uma vantagem maravilhosa. Os números não mentem jamais. Faça contas e me conte se você acha que esses números fazem sentido para você ou não. Você vê esse empreendedor vivendo, às vezes, de uma maneira muito mais saudável, trabalhando com o que ama. Gente, não há nada que adoeça uma pessoa mais do que trabalhar com algo que ela não gosta, né? Josélia bateu palminhas. E é verdade, Josélia, porque às vezes a pessoa tá no emprego completamente oprimida, completamente perdida em termos de o que ela pode fazer ali, ela não é valorizada. E aí, quando chega o final do mês, que ela recebe o salário dela, ela percebe que ela não paga nada com aquilo, ela precisa viver dependendo de outras pessoas. Uma coisa que eu não comentei, eu fiz então um levantamento com especialistas de RH, e esses especialistas me perguntaram, eu perguntei para eles, por que é que nós temos tão pouco empreendedorismo na nutrição? Resposta, porque é uma área muito mais, abrangência, em termos de número, muito mais feminina. Várias dessas mulheres vivem em outras situações onde elas ou preferem se manter dependente de um companheiro, alguma coisa assim, ou preferem a segurança, a estabilidade do CLT, que é uma estabilidade, gente, que só existe na nossa cabeça. Porque se você tá empregado, amanhã o cara te manda embora. Que estabilidade que é essa, né? Ah, mas eu vou prestar um concurso. Eu tenho colegas que foram prestar concurso em outras cidades, em outros estados, e que ficaram meses sem receber salário nessas prefeituras que deram todos esses problemas. A Vânia falou que faz muito sentido, e a Valéria respondeu você é essa pessoa, Valéria, que tá num trabalho que não tá curtindo e que quando chega o final do mês, que sai o seu salário, dá um chorinho? Às vezes dá um chorinho porque a gente gastou mais do que a gente podia. Ou às vezes é isso mesmo, a pessoa não tá recebendo mais do que ela poderia receber. E eu vou dizer que uma coisa que parte o meu coração, além da gente ver o quanto às vezes o profissional fala mal da própria área, é ter pessoas que têm um baita potencial, muitas vezes, trabalhando em outra área, porque ele diz que ele não tem opções. Isso realmente, sabe? Porque assim, existem opções, gente, existem opções. O que a gente precisa enxergar é, por que é que eu estou me limitando, né? Eu não acredito no meu conhecimento, eu tô passando por uma outra situação, né? E aí, vamos só cruzar um dado que parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Os números de violência doméstica no Brasil são alarmantes, são assustadores. E existe um questionamento de por que essas mulheres permanecem nesses lares até que por fim sejam mortas. E a resposta muitas vezes é porque elas não têm condição financeira de seguir em frente, de ir embora, de levar os filhos e assim por diante. A Vânia colocou, a pior coisa é trabalhar com algo que não preenche o coração. Certeza, sabe por quê? Porque o trabalhar, gente, assim, trabalhar, né?
vai gastar da nossa energia. Mas o trabalhar, às vezes, ele vira um fardo. E não é pra ser um fardo, tá? Se alguém te disse isso, e a gente tem, às vezes, esse gatilho de que trabalhar é pesado, estou na labuta, estou, né? Não precisa ser assim. Ó, a Josélia colocou que é funcionária pública e me sinto uma escrava. Mas eu me mexi e hoje empreendo nas horas vagas. Exatamente isso. Então, assim, eu vou ter essa clareza. Isso é uma coisa muito importante, ó. Eu tenho clareza de que, por exemplo, muitas pessoas precisam migrar, né? Estou num trabalho, esse trabalho não é bacana pra mim e eu preciso migrar. Essas contas que nós estamos fazendo aqui de quanto ganha é que vão te ajudar a perceber qual que é a hora de você pedir demissão. Sabe por quê? Porque chega uma hora que o trabalho original, esse CLT que você ficou arrastando aí por tempo, é ele que não te deixa fluir no empreendedorismo, porque ele passa a ser uma coisa que te atrapalha e não que te ajuda. Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo de perceber todas essas colocações. Por falar nisso, aproveitando, amanhã às 8 nós vamos ter uma live aqui com uma psicóloga especialista nesses temas de trabalho, onde a gente trabalha em ambientes tóxicos e coisas assim. Porque várias pessoas, além de estar nesse ambiente tóxico, elas e não conseguirem sair disso, porque não é tão simples assim, elas ainda se sentem culpadas de ter se colocado nessa situação. Porque emocionalmente você vai ficando dilapidado, você vai ficando realmente sem condição de lutar contra isso. E aí, essa psicóloga vai vir muito gentilmente falar sobre isso com a gente aqui. A Cidinha colocou aqui que tinha que ter uma aula de empreendedorismo na nutrição. Cidinha, olha, eu tenho algumas amigas que nesse momento estão no conselho, né? Compõem o conselho de nutrição. E eu fiz um documento e levei isso para elas. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para outras áreas, então, por exemplo, um advogado, é quase óbvio que existem vagas CLT para advogado, mas é quase que natural que eles saibam que eles vão sair da faculdade, eles vão montar o próprio escritório, ou eles vão trabalhar sócios, né? Ou, enfim, prestar serviço para um outro escritório que não é necessariamente CLT. E aí parece que eles têm esse aval por conta de serem conhecedores da legislação. Mas nós também somos conhecedoras da legislação, gente. A diferença de interpretar uma lei de controle de qualidade, uma lei trabalhista, é sabe qual? Nenhuma. A gente também trabalha dominando legislações. E a Josélia colocou, em todas as áreas deve ter, aliás, desde a infância. Exatamente. O que é o empreendedorismo? Ele é, na verdade, você enxergar a oportunidade e estar ali presente. O que a gente vê hoje? Blogueiro, a gente vê fulano de tal que é formado em moda falando de alimentação na internet. O que ela enxergou? Ela enxergou uma oportunidade, trabalha o marketing e vende isso e tem quem compre. E não dá nem para explicar. E aí, enquanto isso, a gente tem profissionais que não conseguem se colocar no mercado. Então, gente, vamos lá. Se a pessoa que não é formada, ela consegue olhar para esse mercado, se colocar e ganhar dinheiro, então a gente sabe que esse mercado existe. Ele só está sendo o quê? Ocupado por outras pessoas, por pessoas que têm a visão de empreendedorismo, muitas vezes, não é uma regra, mas muitas vezes, sem a visão de ética, e aí esse quanto ganha é diferente. Então aí você vai pagar hoje 15 mil reais por uma pequena postagem nas redes sociais de uma pessoa que não é da área de nutrição, mas que cresceu e que ganhou, vamos chamar assim, status, né? A partir da nutrição, enquanto que os profissionais de nutrição não se engajam no seu próprio mercado. Enquanto nós não tivermos essa visão, isso não vai acontecer, né? Eu comentei com vários dos meus colegas que são empreendedores sobre isso, sobre essa realidade que está nos grupos, quando a gente entra nesses grupos de nutrição, né, em rede social, e é uma loucura. Olha aqui, a Adriana, que é desse perfil de Tiabá, falou que pediu demissão e exatamente há 1 mês está empreendendo, pois além de ser técnica, ela é chefe de cozinha. E eu vou te dizer, Dri, pode ser que nas primeiras 2 semanas você não tenha ganho financeiramente o que você ganhou no seu trabalho. Mas colocando todo o seu empenho e esforço e o número de horas que você dedicava para fazer tudo aquilo,
sem contar deslocamento, a falta de escolha sobre horários, né? Tem gente que tem trauma de acordar cedo, que não é o acordar cedo, é o acordar cedo para fazer algo que não gosta. É acordar cedo para estar num trabalho que no final do mês a pessoa vai continuar sem conseguir pagar as próprias contas, sem ter uma vida. Entendem isso? Então, mas como você é materialista? Gente, assim, vamos ser realistas? Nós vivemos num mundo materialista. Eu posso ser apegado ou não, isso é diferente. Mas essa coisa de trabalhe só por amor, também não rola, pelo menos na minha vida. Espera um parente seu precisar de um exame e você não ter como pagar, e aí você me conta até que ponto que é bom a gente não focar em saber fazer essas continhas que a gente falou aqui, né? Porque o que vai pagar um exame no hospital amanhã não é o meu amor no coração, vai ser dinheiro mesmo. Agora, o que eu posso decidir é se eu ganho este dinheiro fazendo o que eu amo e o que me movimenta, ou se eu trabalho no emprego onde as pessoas nem sabem muito bem, nem me respeitam, e eu também não ganho de maneira suficiente o que eu poderia ganhar fora dali, né? Então, por exemplo, controle de qualidade, que é uma área que plenamente o nutricionista tem condição de atuar. Hoje a gente vê veterinários migrando para essa área, engenheiros de alimento migrando para essa área, um monte de outras áreas migrando. Por quê? Porque tem uma oportunidade. A Josélia falou, amor não enche barriga e não paga boleto. Olha, Josélia, eu tenho esse mesmo pensamento. A gente tem que trabalhar com o que a gente ama e falar sobre como viver bem. Eu, particularmente, fico aflita de pensar que amanhã, sei lá, minha filha precisa de um tênis e eu não tenho condição de dar. Pode ser uma bobagem, pode ser um pensamento de uma mãe super protetora, né? E um tênis realmente pode ser algo que a gente pode abrir mão, enfim. Mas agora vamos mudar isso para uma coisa real. Minha filha precisou de uma vacina, saiu a vacina do coronavírus e eu não vou ter condição de pagar porque o meu trabalho não me remunera à altura. Então, isso realmente é algo que mexe comigo. Assim, eu me sinto oprimida por um questionamento como esse. Ou eu precisar fazer algo e não ter essa condição de fazer, porque o dinheiro sabe, vamos chamar assim, o detentor desse tal poder. Então, realmente é algo que me incomoda. E mesmo que não seja o dinheiro importante para você, se você está trabalhando em algo que não te faz bem, né? Porque você precisa se manter na área, ou precisa fazer escolhas, ou mesmo algo que te faz bem, mas você pode complementar o seu momento de trabalho, você pode empreender sem precisar de grandes volumes de dinheiro. Na verdade, a gente empreende às vezes com o conhecimento que a gente tem. A Josélia colocou aqui que sofreu muito quando viu a mãe em cima de uma cama sem poder dar o que ela precisava no momento. Pois é. Entendem isso? Então, muitos de nós, infelizmente, e eu vou dizer mais, Josélia, pense também que tudo que você deu de você mesma para sua formação, né? Eu entendo assim, gente, que dinheiro é uma maneira, dentre várias maneiras, de uma empresa reconhecer o seu conhecimento e o seu valor. Porque vai ter empresas, e a gente vai ver que algumas vezes as empresas não é o dinheiro que vai trazer exatamente o que você precisa. É o reconhecimento, é o afeto envolvido e são outras tantas coisas que fazem sentido pra você. Não é tudo por dinheiro, não. Pelo menos não aqui pra mim, tá? Mas é uma parte importante? Sim. É um reconhecimento importante? Sim. Vejo às vezes meninas, gente, talentosíssimas, sabe? Com um conhecimento vastíssimo, que ficam escolhendo entre fazer um congresso e pagar as contas básicas. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aí a Josélia, por isso, corri atrás de aumentar a minha renda. Perfeito, Josélia. E você fez. E aí, qual que é o grande lance? Mas e se não der certo? Faça. Faça. Eu tenho dado dicas aqui, orientações, e o pessoal que tá lá na comunidade, a gente tem lá uma metodologia para que isso seja o mais fluido possível. Mas tem que pôr em prática. Essa coisa... Gente, eu tenho certeza que você já teve uma ideia interessantíssima sobre a área de nutrição e não pôs em prática por alguma razão, porque você só vai pôr em prática quando aquilo estiver redondo. Faça e melhore, tá? Isso é uma meta importante. Senão a gente fica mentalmente melhorando algo que não existe e nunca põe em prática. Faça e depois melhore.